Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padashne Buddhisimati Ridananda Das Goswami Namane Namaste Guru Savan Minase Prabhupada Brahmadaya Siddhanta. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários pelos seguidores de sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 21º capítulo, no verso 15. Então, Krishna tem explicado nesses versos, né? Ele está trazendo uma discussão interessante sobre o que é certo, errado, o que é pecado, o que não é, o que é puro, o que é impuro, como era visto na cultura védica, né? E interessante a gente lembrar sempre que a cultura védica, essa tradição, a gente usa essa expressão cultura védica, né? Na verdade, esse termo não se encontra nos textos védicos, mas a gente fala assim para se referir a toda essa tradição que se vivia nessa antiguidade daquilo que a gente chama da Índia, hoje o Sudeste Asiático. Então, eles tinham, né, toda uma cultura e tinham uma religiosidade que era ligada à adoração dos deuses da natureza, que a gente chama de semideuses, e dentro dessa cultura é onde surge o yoga, que seria a ciência espiritual da cultura védica, né? Então Krishna ele vem para trazer o caminho espiritual, né? Para ir além, para transcender toda a cultura védica. Então, justamente com essa conversa de transcender a religiosidade mundana, mesmo esses conceitos, às vezes, que ficam presos ao mundano de certo, errado e tal, pecado, aí ele está fazendo esse capítulo. Isso aí é uma coisa que está vindo já há alguns capítulos, é uma pergunta que Uddhava fez, né? Para entender melhor o que é isso, né? Que Krishna quis dizer quando ele falou que a gente tem que ir além do bom e do mal, materiais, assim, do bom e do mal do ponto de vista material. Então ele está explicando. Então nesse capítulo a gente vai ver como eram vistos certos conceitos, certas ideias na cultura védica, do que é certo, incerto, puro, impuro. E aí está falando, olha, tudo isso aí não é assim tão preto e branco. Na verdade, começa a ficar um pouco cinza. O que não é, o que é puro, fica impuro, não é tão claro assim. Então ele tem trazido esse ponto para mostrar a importância de ir além disso e se basear nos conceitos sólidos da espiritualidade mesmo, né? Então ele está lançando essa discussão e a gente vai continuar com esse tema hoje. Então vamos lá, verso 15. Mantrasya cha parigyanam karma shudir madarpanam dharma sampadyate shadbhir adharmastu viparyayayam. Mantrasya cha parigyanam karma shudir madarpanam dharma sampadyate shadbhir adharmastu viparyayam. Mantrasya, a purificação de um mantra. Cha parigyanam, conhecimento correto. Karma, de trabalho. Shuddhi, a purificação. Mat arpanam, oferecendo a mim. Dharma, sampadyate, é alcançada. Shadbhi, pelas 6. Purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho. Adharma, não dharma, o oposto de dharma. Tu, mas, viparyaya, do contrário. Tradução: o mantra é purificado quando entoado com conhecimento adequado, e o trabalho do indivíduo se purifica quando oferecido a mim. Dessa maneira, mediante a purificação do lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho, a pessoa se torna dhármica. E devido à negligência desses 6 métodos, considera-se que ela é não dhármica, adhármica.
Então vamos repetir. Então, ele falou, a gente acabou no verso passado, a gente está falando do mantra de purificação, vocês vão lembrar, né? A gente falou do mantra, a gente cantou aquele mantra Pavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Yaksmare Pundarikaksham Sabahya Bahyantare Suchi. Então, bom, como é que purifica o mantra? Quando ele é entoado com conhecimento adequado. Isso é um bom ponto, isso aí é legal, né? A gente tem essa coisa, ficar cantando mantra aqui, eu vi aquele mantra bonitinho. É que eu falo, né? Já há muitos anos eu falo isso, não nesse canal, em outros canais também, no meu outro canal também. Você tem que saber o que você está entoando, é bom você entender bem qual que é o foco do mantra, quem que você está adorando com esse mantra, quem será que podia ser outra vibração, né? É bom você entender direito, né? Para ficar o mantra com poder, o mantra purificado. Então, o mantra se purifica quando ele é entoado com conhecimento adequado. E o trabalho do indivíduo, isso é uma coisa bem fundamental que a gente sempre ensina aqui, né? O trabalho, o seu karma, a sua ação, né? Karma, significação. A sua ação é purificada quando? Quando é oferecida a Krishna, né? Esse é Karma Yoga, primeiro ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, quando ele começa a explicar os tipos de yoga, né? Como a gente vai lidar com o karma. Então, primeira coisa é que a ação feita como oferenda a Deus, Karma Yoga, purifica, você não acumula karma. Então, ele começou com esses dois. Então, aí ele fala, bom, dessa maneira, mediante a purificação, agora tem 6 coisas, ele fez uma lista de 6 coisas que precisam ser purificadas. Então, você tem lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho. A pessoa se torna dhármica, né? Nos outros versos passados, mas como é que é esse negócio? Purificar, lugar, tempo? Isso foi nos versos que a gente já fez nas aulas passadas. Se quiser voltar aí umas 2 ou 3 aulas, aí você vai pegar esse processo todo que ele tem falado, como purificar, né? Como purificar, lugar, tempo, substância, agente, mantras e trabalho. Então ele foi nessa sequência explicando, né, esse conceito de como é que você vai purificar. A gente está usando essa palavra, purificação. Então, já explicou isso? Então, fazendo isso tudo, ele diz, agora você está no Dharma, agora você é uma pessoa dhármica. E se você não purificar todos esses itens, você está adármico. Você está fora do Dharma. Então, bem complicado, né? Muitos detalhes. Significado. Recebe-se o mantra da boca de um mestre espiritual autêntico, que instrui o discípulo sobre o método, significado e propósito último do mantra. Então, essa é a forma mesmo de receber o mantra. A gente não vai pegando mantra de todo lado, né? Quando você está sério, você aceita o mestre espiritual e você pede para ele, e aí ele me instrua, por favor. Aí o mestre espiritual vai te passar então as instruções de como ele pratica o caminho, para ele vai passar, ou ela, né? Vai passar para você como esse caminho é praticado. Então tá aí, vai passar. Então você vai receber o mantra, vai ser explicado como fazer, o significado do mantra, tudo, né? Todas as dúvidas vão ser tiradas para a prática correta do mantra, né? No meu caso, claro, eu sempre passo o que me passaram, que é o mantra Hare Krishna, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então a gente passa esse mantra, você recebe esse mantra, eu explico como é que é o mantra, por que funciona, por que é importante, como fazer. Ok, aí agora você pode praticar ele de forma pura. Então, a gente recebe do mestre espiritual autêntico e que instrui o discípulo sobre o método, significado e propósito último do mantra. Nesta era, o mestre espiritual autêntico dá ao discípulo o Mahamantra, ou santos nomes de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem canta este mantra, considerando-se servo eterno do Senhor, aprende aos poucos a entoar sem ofensa e, mediante tal canto purificado, logo alcança a mais elevada perfeição da vida. O Senhor resume aqui sua discussão sobre pureza e impureza, que por fim se manifestam em vida dhármica e não dhármica. Então, conclusão. Pureza mesmo
é uma vida dármica, né? Por isso que eu estou sempre aqui enfatizando, explicando para vocês a questão do Dharma, de desenvolver essa consciência dármica. Isso realmente, como eu sempre falo, né? Mas não custa falar um pouco mais, isso sempre dá um norte mesmo, sabe? Isso aí clarifica tudo. Quando você tem esse foco no Dharma, a vida fica muito clara, é só mesmo Dharma e Bhakti. Quando você está com Dharma que vai resolver o dia a dia, os detalhes a cada momento. Como é que eu faço? Qual que é meu Dharma? Qual que é melhor de mim? O que se pede de mim? O que tem a ver com a minha essência? O que é meu dever? Pronto. Aí você está bem, vai errar um pouquinho, não tem problema, mas esse é o foco. A gente fez todos aqueles versos sobre não tem problema errar, né? Então, esse é o foco e fica muito fácil, por isso que a gente não se perde nos detalhes. Não, mas tal coisa, eu vou fazer isso e tem que fazer assim, daqui para purificar. Não, isso é impuro. Não, isso aí a gente não se preocupa com esses detalhes, não. O foco é Dharma e Bhakti. Verso 16. Às vezes a piedade torna-se pecado. E às vezes o que em geral é pecado, segundo os preceitos védicos, torna-se piedade. Semelhantes regras especiais, de fato, erradicam a distinção nítida entre piedade e pecado. Então, ele está aqui trazendo de novo esse tema, olha, piedade, pecado, isso aí. O que é pecado, uma hora pode parecer piedade, ou torna-se piedade, o que é piedade pode tornar-se pecado. Aí tem várias histórias sobre isso, né? Por exemplo, se você está, né, obviamente que se você normalmente vai, chuta a porta do seu vizinho lá, você estoura a porta e entra na casa do seu vizinho, isso é muito pecaminoso, né? Isso é terrível. Então isso é um pecado. Mas não, e se a casa estiver pegando fogo e você faz isso para salvar a criança que está lá dentro? Então isso é piedade. Então a mesma ação, pecado, piedade. E assim tem tantas coisas, né, que a gente pode imaginar, né? Que uma hora, por exemplo, você falar a verdade é piedade, não é mesmo? Aí tem a história, né, de uma história famosa, assim, de um tipo de um yogi, assim, que ele se orgulhava muito e nunca mentir, só falar a verdade, né? Porque é um dos princípios importantes da vida espiritual, né? Da piedade, a gente nunca mentir. Pureza, né? Então ele está lá, sempre fala a verdade e tal. E aí ele está lá no ashram dele, assim, e de repente passa, né, um pessoal fugindo, assim, de bandidos terríveis, eles fogem correndo, passam pelo ashram dele e fogem, tentando escapar desse pessoal, queria matar eles, roubar, estuprar. E aí chega o bandido horrível lá no ashram e fala, meu senhor, você é famoso por não mentir, né? Ele, sim, nunca mentiu. Para onde foram aquelas pessoas? Ele fala, eles foram para lá. E aí o bandido vai, pega, mata, estupra. E aí a vida continua, esse grande santo, né? Entre aspas, morre e vai para o inferno. Ele chega no... como é que eu fui para o inferno? Eu fiquei a vida toda lá, certinho, nunca menti, nunca fiz nada errado. Aí Yamaraja, né, que faz o julgamento lá no momento da morte, o senhor Yamaraja, nome também chamado de Dharma Raj, o rei do Dharma, ele fala, o problema foi que você não mentiu, né? Era pra você ter mentido. Você não ter mentido aquela hora, né, de ter falado a verdade, aquele pessoal morreu, foi estuprado, roubado. Então, né, as pessoas se confundem com isso. Vamos ler o significado. Aqui o Senhor explica com nitidez que a piedade e o pecado mundano são sempre considerações relativas. Por exemplo, se a casa de um vizinho pega fogo e alguém abre um buraco no teto para que a família presa possa escapar, ele, devido à condição de perigo, é considerado um herói piedoso. Em condições normais, contudo, se alguém abrir um buraco no teto do vizinho ou quebrar sua janela, será considerado criminoso. De modo semelhante, quem abandona esposa e filhos, sem dúvida, é irresponsável e negligente. Se alguém aceita sannyasa, contudo, e permanece fixo numa plataforma espiritual superior,
é considerado muito santo. A piedade e o pecado dependem, portanto, de circunstâncias particulares e às vezes é difícil distingui-los. Segundo Srila Madhvacharya, seres humanos acima de 14 anos são considerados capazes de distinguir entre o bem e o mal e por isso são responsáveis por suas atividades piedosas e pecaminosas. Isso é engraçado, até 2 dias atrás alguém me perguntou como é que é isso aí, tem essa coisa de idade na cultura védica, de saber distinguir, né, de maturidade para saber certo e errado. Eu falei, sim, tem esse conceito, né? E aí diferentes mestres espirituais dão diferentes idades. Aqui Srila Madhvacharya, que é de mais ou menos uns 800 anos atrás, 900 anos atrás, ele jogou essa idade de 14 anos. É uma idade razoável, né? 14 anos para a pessoa já saber entre o bem e o mal. Então, fica aí, né? Os animais, por outro lado, estando imersos em tamas, não podem ser censurados por suas ofensas, nem louvados por suas ditas boas qualidades, que em última análise surgem todas de tamas. Os seres humanos que agem como animais, com a ideia de que o homem não deve sentir culpa alguma, senão que deve fazer o que bem entende, com certeza nascerão como animais, absortos em tamas. E existem outros tolos que, observando a relatividade da piedade e do pecado materiais, concluem que não existe o bem absoluto. Deve-se compreender, todavia, que a consciência de Krishna é absolutamente boa, porque envolve obediência completa à verdade absoluta, suprema personalidade de Deus, cuja bondade é eterna e absoluta. Aqueles que têm inclinação a estudar a piedade e o pecado materiais acabam frustrados devido à relatividade e mutabilidade do assunto. Deve-se, portanto, chegar à plataforma transcendental de consciência de Krishna, que é válida e perfeita em todas as circunstâncias. Bom, então tem isso, né? Tem esse terrível erro chamado, né, relativismo moral. Ele fica tudo, não, nada é certo, nada é errado, é tudo, mas um faz o que quiser, ponto de vista. Não, também não pode, né? Também tem coisas óbvias, né? A gente tem que ter esse bom senso, é uma boa dose de bom senso, né? Como o Prabhupada falava, né? Vida espiritual é 90% bom senso, né? Então, com bom senso, não precisa ter, né, esse relativismo moral de não tem regra, tudo mais ou menos, tudo pode ser. Não é. Tá? Dá para ter ideias, tem coisas que são claramente erradas, claramente certas, né? A gente não precisa errar. De novo, sempre a questão é o Dharma. Qual que é o melhor de mim? O que vai ter o mais positivo impacto? O que se pede de mim? O que é melhor, né, contribuição, mais luz que eu possa emanar no mundo? Fica tudo bem simples, né? Quando a gente pensa assim, tudo bem, claro, de novo, às vezes fica um pouco confuso, um pouco cinza, mas basicamente, né, se você está sinceramente fazendo bem, fazendo melhor, né, o que vai ter um efeito mais positivo, melhor de mim, pronto, aí você está bem encaminhado. Verso 17. As mesmas atividades que degradariam alguém elevado não causam a queda daqueles que já estão caídos. De fato, quem está deitado no chão não pode cair mais. A associação material que é ditada pela própria natureza do ser é considerada uma boa qualidade. Significado. O Senhor continua descrevendo aqui a ambiguidade que há na tentativa de definir a piedade e o pecado materiais. E embora a associação íntima com mulheres seja muito abominável para o sannyasi renunciado, ou seja, a pessoa que fez um voto de não, nunca mais vou ter nenhuma ligação com mulheres, ele não pode ter, obviamente, ligação íntima com mulheres, né? Porque ele falou que não ia ter mais, ele fez um voto assim de se afastar disso. Então, para ele é muito ruim, é muito abominável ter essa associação íntima. A mesma associação é piedosa para quem de fato está casado, né? Ele deve de fato ter associação íntima com a sua esposa, né?
a quem o preceito védico ordena que se aproxime de sua esposa na ocasião apropriada com o intuito de procriar. Você deve fazer sexo com a sua esposa, né? Você deve ter filhos com a sua esposa, né? Se você está casado, isso é até considerado assim, necessário, positivo, né? E o contrário, né? Se você fez voto de celibato, não, então você não pode chegar perto. Então, de novo, é a mesma situação, né? O que é certo para um é errado para outro. De novo, é a questão do Dharma, né? Então, qual que é o dever? Qual que é o Dharma de um celibatário? É ficar celibatário, né? Não ter nenhum envolvimento sexual. Qual que é o Dharma de quem está casado em união? É cultivar a relação, né? Em que inclui o lado sexual. De igual modo, considera-se que o Brahmana que ingere bebida alcoólica comete um ato muito abominável, ao passo que o Shudra, um homem de classe baixa que consegue moderar seu hábito de beber, é considerado autocontrolado. Logo, piedade e pecado no nível material são considerações relativas. Qualquer membro da sociedade, todavia, que receba Diksha, iniciação no cantar dos santos nomes do Senhor, deve obedecer à risca os 4 princípios reguladores de não comer carne, peixe nem ovos, não praticar sexo fora do casamento, não se intoxicar com drogas e bebidas, etc., e não se envolver em jogos de azar, tipo pôquer, né, apostas, etc. Alguém com iniciação espiritual que negligencia esses princípios, na certa cairá de sua elevada posição liberada. Então, qual que é a ideia? Quando você se torna um yogi, quando você entrar para esse caminho que a gente está seguindo aqui, aí sim você vai ter umas certas, cuidados com a sua vida, porque você está agora cultivando um estado de consciência superior, você está buscando a transcendência. Então, as atividades que, para uma pessoa que não está, beber um pouquinho, não está assim, adivinha, tudo bem, para você tudo bem, mas no caminho do yoga, não, isso aí já não é mais aceitável, entendeu? Já não pode mais, porque você já está querendo, você já está praticando em outro nível a coisa, né? É como se você quer ser um pianista clássico, aqueles assim, de rodar o mundo, de ser top do mundo. Dá para você tirar uma semana sem praticar? Não, não dá, entendeu? Agora, se você quiser tocar piano mais ou menos, aí você fica um mês sem tocar, não tem problema nenhum, você toca um pouquinho, tem 2 meses, tem 6 meses que eu não toco. Tudo bem, não faz diferença nenhuma, entendeu? Então depende do nível que você quer praticar. No nível máximo, você tem que estar lá praticando todo dia, você não pode nunca parar e tal. Esse é um exemplo de piano. E assim vai para outros esportes, né? Um atleta não pode simplesmente, dane-se tudo, não vou fazer exercício, vou comer qualquer porcaria. Não pode, porque depois ele não vai conseguir mais operar naquele nível mais elevado, olímpico, etc. Para competição, ele tem que estar lá mantendo a coisa toda hora. Então o yogi, ele é um atleta espiritual, ele está tentando fazer a Olimpíada espiritual, então ele tem que manter o maior e mais elevado padrão sempre, então nem um pouquinho assim não pode escapar, porque vai atrapalhar. Essa é a ideia. Verso 18. Por se restringir de determinada atividade pecaminosa ou materialista, o indivíduo se livra do cativeiro resultante desse ato. Semelhante renúncia é a base da vida religiosa e auspiciosa para os seres humanos e afasta todo sofrimento, ilusão e medo. Então ele está falando que certas renúncias, a renúncia que você vai fazer de certas atividades consideradas pecaminosas ou materialistas, elas livram você do resultado do cativeiro, do resultado de prender você na consciência daquele ato, e semelhante renúncia é a base da vida dhármica, é a base de uma vida dhármica e auspiciosa, e afasta, olha o resultado, todo sofrimento, ilusão e medo. Então esse é um ponto bem legal, né? Por que a gente segue essas regras? Por que a gente tem esse cuidado adicional de evitar todo tipo de intoxicação, de realmente nunca comer nenhum tipo de carne, peixe ou ovos, porque a gente sempre tem esse cuidado com a dieta, não só de comer só prachada. Por que a gente faz isso tudo? A gente faz isso tudo porque
ao abrir mão de coisas que são um pouquinho erradas ou são muito erradas, a gente de fato estabelece um padrão dármico na vida e traz toda uma calma, toda uma tranquilidade, toda uma clareza mental, porque a gente afasta sofrimento, ilusão e medo. Coisas que fecham a consciência, que atrapalham, que turvam sua vista, sua visão do mundo. Então essa vida pura que a gente tenta seguir no caminho do yoga, essas recomendações que a gente faz para viver uma vida mais pura, viver num lugar mais puro, cantar o mantra de forma puramente, né? Essas recomendações que a gente faz de aproveitar o tempo mais puro do amanhecer, enfim, essas recomendações são para você poder ter essa mente mais clara, para a gente maximizar o nosso potencial para o despertar espiritual. É bem importante mesmo, realmente funciona. Então por isso, mas não é questão de ser radical, de novo, é questão do atleta, né? Você está tentando operar no nível máximo, porque a gente não quer mais dar bobeira, a gente não está aqui para errar de novo e ter que nascer de novo, e sabe-se lá em que vida que eu vou ter acesso de novo ao conhecimento, que eu vou ter um guru para me guiar, sei lá, né? Não dá para você ganhar na loteria, torrar o dinheiro todo achando que você vai ganhar na loteria de novo. Não dá, né? Você ganhou, ganhou na loteria. Aí você fica todo, né? Peraí, deixa eu cuidar disso aqui, né? Porque isso foi super raro, né? Uau! Então eu tenho que agora cuidar disso aí por gerações para não... Entendeu? Então a gente está aqui, a gente ganha na loteria, a gente está aqui com Krishna ensinando tudo, né? Passo a passo, né? Imagina, tudo tão claro, tem a Bhagavad Gita, o Uddhava Gita, tem o mestre espiritual, tudo assim, né? E você aí está vendo aí em casa, você nem teve que sair andando para um eremitério, para um ashrama aí, não teve que ficar lá varrendo o chão, cortando legume para poder aprender alguma coisa. Você está aí de boa. Está aqui, a gente está com tudo, uma situação incrível e pode ver e rever todas as aulas e fica... Né? Não dá, é super ganhar na loteria assim, vezes milhão. Então, tem que levar isso bem a sério. Então a gente quer operar no melhor nível possível. Eu não vou fazer assim mais ou menos. Não vai levar a vida espiritual assim, mais ou menos. Não é legal. A gente quer fazer o máximo. Claro, com carinho, com respeito aos nossos limites. Mas a gente quer fazer o máximo, entendeu? Você está lá, qual que é? Vamos lá. Né? Até onde a gente pode, sempre na curvinha de fora da zona de conforto. Isso é que a gente fala, né? Sempre... Qual que é? Né? Não quero ficar assim também, me machucar, ficar desconfortável, nem de mais, nem de menos. Mas eu quero ficar sempre lá, né? Na velocidade máxima permitida, assim, um pouquinho saindo da zona de conforto, aí entra de novo, aí um pouquinho, aí expande a zona de conforto, aí né? A gente quer ficar nesse padrão. Até que você vai ver que você vai estar num padrão super legal e vai estar confortável. Que é o que acontece. Depois de um tempo, né, a vida espiritual é aquela coisa que eu já falei, ela é como se fosse um morrinho, né? Você vai assim, no começo é muito difícil, começa quase que, né, muito difícil. Aí vai ficando cada vez mais fácil, e aí, nishta, fixo. Por quê? Você está no topo do morro você não vai rolar para lugar nenhum, o natural tá aqui, já estou aqui. Aqui, se eu parar, a gravidade quer me levar para baixo, mas cheguei no topo do morro, aqui no topinho é nishta, é fixo, totalmente tranquilo. Então você vai ver que você vai se purificar, arruma isso, arruma dieta, para de beber, e para de fumar, e para de fazer besteira, e para de pecado ali, para de pornografia, aí você parou de pornografia, aí você, aí depois estabelecer, aí ficou bom. Agora é isso mesmo que você quer. E aí, quando você continua, aí a energia vai te levando cada vez mais para frente. De fato, não só fácil, né? Não é mais difícil, como agora ficou fácil. Porque agora tá tudo, agora, claro que eu não quero me envolver com essas coisas ruins, não quero.
né? Não quer ter nada a ver com vibração ruim, com mentira, com coisa feia, com pecado. Não quer nada, tem nada a ver, não combina mais, é ruim, eu não quero de jeito nenhum isso aí. Aí você fica fácil, entendeu? Então a gente faz esse esforço, porque super vale a pena mesmo a gente se livrar do sofrimento, ilusão e medo. Bom, vamos lá ver o significado. No Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 6:220, afirma-se: Mahaprabhura Bhakta Ganera Vairagya Pradana Yatadeki Pritahana Gora Bhagavan. A renúncia é o princípio básico que permeia as vidas dos devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ao ver essa renúncia, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a Suprema Personalidade de Deus, fica extremamente satisfeito. Por causa do falso ego, a pessoa se considera proprietário e desfrutador das próprias atividades. De fato, o Sr. Krishna, a Personalidade de Deus, é o proprietário e desfrutador de nossas atividades. O reconhecimento desse fato em consciência de Krishna conduz-nos à verdadeira renúncia. Todo ser humano deve praticar seu dever prescrito, seu dharma, como uma oferenda ao Senhor Supremo. É que a gente sempre está falando aqui, né? Você faz seu dharma como uma oferenda. Karma Yoga, como uma oferenda a Krishna. Sua vida se torna yagya, uma oferenda a Krishna. Então, não haverá possibilidade de enredamento material. Você não tem mais a renúncia total. Você está fazendo o que tem que ser feito, não que você está afim, não está afim. Você já passou essa fase de dualidade e você está fixo no Dharma. Então, você já não está mais na dualidade. Não só isso, mas você ainda faz como uma oferenda. Então, você está absolutamente renunciado, livre de enredamento material. O Sr. Krishna explica com clareza na Bhagavad Gita que os deveres prescritos realizados como oferenda ao Senhor outorgam liberação do cativeiro material. Não se podem oferecer atividades pecaminosas ao Senhor, ou seja, não se pode oferecer aquilo que não é Dharma. Você não pode cometer maldade, trazer dor, sofrimento, escuridão e falar: Krishna, eu fiz para você. Não, porque ele não fez, ele não pediu, não quer. Então você não pode fazer uma coisa que a pessoa não quer e não pediu e falar que fez para ela, né? Fica ridículo. Senão que é compulsório abandoná-las por completo. Com efeito, a distinção entre piedade e pecado é feita para que as entidades vivas se tornem piedosas e qualificadas para se render ao Senhor Supremo. Como se explica na Bhagavad Gita 7.28, Yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam te dvanda mohanir mukta bhajante mam dridavratam. Aqueles que agiram piedosamente, tanto nesta vida quanto em vidas passadas, e cujas ações pecaminosas se erradicaram por completo, livram-se da ilusão manifesta sob a forma de dualidade e ocupam-se em servir-me com determinação. Então é isso, né? Krishna fala isso na Bhagavad Gita, né? É aquela coisa, o Dharma, esse comportamento dhármico correto, ele te traz todas essas bênçãos, né? Como a gente já viu em aulas passadas, né? O Dharma, ele te qualifica para receber jnana, e aí o jnana te qualifica para receber bhakti. Então, assim, é um processo de purificação necessário. É quem a gente realmente é. Não tem sentido você não ser dhármico, sabe? Quando você, logo você vai ver que não é uma questão de se esforçar para uma coisa, para um ideal. É simplesmente o óbvio, ululante, sabe? É claro que você quer fazer isso, porque é você. E não fazer o Dharma é esquisito, é estranho, é uma coisa assim que te força a ser algo pior do que você é, ruim, algo diferente da sua essência, ou seja, agride a sua essência não seguir o Dharma. Então você vai ver que é super, assim, absolutamente maravilhoso, agradável vocês tentar ser essa pessoa bacana, tentar ser a melhor pessoa possível, absolutamente. Falhou, tudo bem, a gente falha, tem condicionamento, Krishna já falou. Sim, a gente tropeça, mas o conceito não muda, né? Não é porque a gente tropeça que a gente vai desistir do ideal. A gente fica nesse porque é obviamente superior.
Através da completa piedade, a vida torna-se auspiciosa e livre de lamentação, ilusão e medo. E então pode-se adotar o caminho da consciência de Krishna. Muito legal isso aqui, gente, tá? Grava esse finalzinho, eu vou até parar aqui para ficar isso bem gravadinho aí para você, tá bom? Olha só, através da completa piedade, a vida torna-se auspiciosa e livre de lamentação, ilusão e medo. Bom, né? Você quer? Eu quero. Então, levanta a mão quem quer ficar livre de lamentação, ilusão e medo, né? Mas aí, era só isso? Esse foi o prêmio? Já era um bom prêmio, já tá bom, né? Mas não, é mais. Se livrando de lamentação, ilusão e medo, aí então pode-se adotar o caminho espiritual. Então abre-se as portas para seu despertar espiritual, para sua consciência de Krishna. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto que você tem que entender. Não só é maravilhoso seguir o Dharma, porque você fica com a mente mais clara, você de fato vai se livrando de lamentação, ilusão e medo, mas também porque isso te qualifica, te prepara, te deixa maximizado para o seu despertar espiritual. Então, que Krishna abençoe todos vocês com muito Dharma, com essa força para seguir o caminho Dharma da piedade. Hare Krishna.